Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Faz um bom tempo que eu não publico essas minhas doideiras aqui do Roda e Avisa, porque eu estava muito envolvido com esse projeto meu novo, que é o Guia dos Perplexos, que é uma série de conversas que eu tenho registrado, gravado com velhos amigos, velhos colegas do digital. Mas aqui estou falando sozinho, novamente, por uma razão que talvez não seja tão nova, mas acho que vale a pena registrar de qualquer maneira. A questão é a seguinte: é uma discrepância histórica e que na verdade hoje é uma discrepância histérica, ou seja, o problema talvez tenha ficado um pouco mais grave do que nunca, entre aquilo que o digital pode fazer e aquilo que realmente, na realidade, dá para fazer. É claro que a gente está num momento meio difícil por uma condição talvez econômica, de mercado, etc. e tal, mas acho que mais do que nunca esse abismo, essa dicotomia entre os dois lados, entre o ideal e o real, está muito clara pelo seguinte: os recursos que a gente tem à disposição hoje para fazer qualquer coisa em digital são praticamente um sonho, né? Para quem começou lá atrás, eu comecei há quase 20 anos atrás, em que os recursos eram muito menores, né? Na verdade, a gente sonhava com coisas que eram, na época, quase ficção científica. Essa ficção científica praticamente chegou, né? Chegou porque você tem não só o mobile, porque você tem hoje plataformas online, porque muita coisa hoje está milhares de vezes mais sofisticada, você tem Kinect, esse cara tem uma pancada de coisas por aí que a gente não podia nem sonhar, né? E ao mesmo tempo também existe, em paralelo com esse mundo maravilhoso de recursos, existe também uma certa consciência, né, de que dá para fazer coisas legais, existe até um certo desejo, até pelo menos uma certa esperança, um certo sonho de que, puta, como seria legal fazer coisas realmente legais que levassem em conta tudo que existe por aí, né? E aí provavelmente, né, você vai fazer um curso e no curso ele vai te mostrar tudo que existe, como seria a maneira de equacionar e conectar e fazer tudo como se deve. A questão é que isso acho que talvez ninguém ensina na escola. E aí? Por que estou olhando em volta e não estou vendo nada demais, né? Pela razão muito simples, e na verdade não é simples, é uma razão complexa, é que o mundo é muito complexo e, embora tantas coisas sejam possíveis, muitas vezes a conta não fecha. A conta não fecha, a conta não fecha. Não fecha de inúmeras maneiras, não só para você se estruturar para fazer tudo isso, né? Isso vai ficar um custo que ninguém está a fim de bancar, né? Esse que é o dilema de inúmeras agências digitais, de áreas de inovação, do cacete A4, para você se estruturar, né, para dar conta, ou para pelo menos, né, ser polivalente, poder fazer tudo, né, de cabo a rabo. A conta não fecha, não tem quem pague. Segundo, se você colocar um preço nisso que pague as suas contas, dificilmente alguém do outro lado vai estar disposto a pagar por aquilo. Ponto. 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 Em algum momento do digital, a gente criou esse péssimo vício de que digital é barato, de que digital é quase de graça, né? E aí a questão é como é que a gente consegue cobrar, como é que a gente consegue oferecer algum tipo de, né, coisa inovadora que não seja grátis, ou que não seja muito barata, né? Um outro complicômetro também é que, na verdade, todas essas maravilhas, elas ignoram, né, quando a gente aprende praticamente essa arquitetura das maravilhas, né, que são os cursos de digital, os grandes experts, os grandes gurus e tal, a questão é quem pilota, quem no cliente está com banda, está com braço, está com tempo, como é que quem está estruturado para, de repente, né, fazer tábula rasa de como trabalhava, de todos os processos, todos os departamentos, para abraçar de uma vez só essa arquitetura ideal. Difícil. Difícil alguém querer comprar tipo esse Big Bang, esse Pink o Cérebro, esse projeto
colossal, porque não encaixa necessariamente, ou pelo menos de uma maneira viável, ou pelo menos de uma maneira atraente, em lugar nenhum. Recentemente eu vi um documentário na BBC extremamente interessante sobre um chinês completamente louco, que ele acha que ele descobriu que o problema da civilização, do choque, do aquecimento global, das mudanças climáticas, são as cidades, são os prédios, a maneira como a gente constrói os prédios, e aí ele resolveu usar toda a tecnologia de ponta. Ele acha que ele vai conseguir construir, ele consegue construir um prédio 3 andares por dia, então ele é capaz de, sei lá, em 2 meses levantar um colosso de 200 andares. E a ideia dele é que está tudo ali dentro, então você não precisa mais sair do prédio, o cinema está ali, o estacionamento está ali, o médico está ali, a piscina está lá, está praticamente uma cidade vertical, né? Porque ele descobriu como equacionar tudo isso. A questão é, eu sei que é uma digressão razoável aqui, mas quem quer morar nesse mundo ideal? Tudo bem que acho que na cabeça dele essas peças todas se encaixam, existe uma certa lógica, mas não é a lógica da vida humana, não é a lógica das sociedades humanas, não é a lógica de nada. Eu nem sei quem paga essa conta. Tanto que um dos projetos do cara estava absolutamente estacionado porque emperrou em leis ambientais, né, que é uma daquelas coisas que a gente esquece que, né, que o meio ambiente existe. Isso foi uma digressão, eu sei que foi, mas eu acho que a gente continua num abismo aí, num gap bastante grande, num descompasso entre esse sonho, esse ideal, né, dos grandes estrategistas, dos planejadores digitais, dos grandes visionários, né, e aí acho que aí vale a pena, oba, que bom, eu vou poder usar isso e vou usar isso para encerrar. Eu ouvi isso outro dia, era um debate em inglês, em que o cara que estava ali tinha um mediador e tinha um convidado, e o convidado estava dizendo, não, está tudo errado, o mundo ideal é esse, a educação tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, a educação ideal. Aí ele falou da educação ideal. Aí o mediador, acho que perdeu um pouco a paciência, e virou para o cara e falou assim, você é muito bom do A a Z, ou seja, A, tudo uma porcaria, Z, mundo ideal. Eu queria que você falasse do B e do Y. Qual é o próximo passo, qual é um passo anterior? Como é que eu chego um pouco perto e como é que eu dou o próximo passo? Então, a questão do digital, eu acho que a gente continua muito preso. É tudo uma porcaria, os mapas não servem mais e outras bobagens do tipo, que é o A. E aí você tem aquela visão absolutamente ideal, matemática, geométrica mesmo, arquitetônica do Z. A questão é, e as letras todas no meio do caminho? Esse é o grande ponto de interrogação. É um desabafo, essa é uma questão que me intriga faz um bom tempo, não sei se vai mudar tão cedo, mas que fique registrado aqui, espero que te traga alguma luz. Grande abraço, do B ao Y, René de Paula Júnior falando, roda e avisa.